Olá, irmãos e irmãs, como vão vocês? Tudo bem? Situação diferente para a gente, uma realidade que até outro dia nós não imaginávamos, mas estamos aqui falando com vocês via tela. É importante que você mantenha a paz, a tranquilidade e siga firme aí nos seus propósitos e objetivos, tá bom? Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de insegurança, momentos de medo, clima de morte, por que não, né? Muita gente morrendo ao longo do mundo e claro que cada um teme pela sua própria vida. E tudo isso traz uma sensação de pavor, de pânico, de insegurança, de dúvida, e eu lembro de uma passagem que nos remete a uma situação relativamente parecida, lembrando a você que nós estamos aqui falando de coisas antigas, de uma perspectiva um pouco diferente. E o texto a que eu me refiro, lendo naquela linguagem bíblica que nós chamamos de parafraseada, que é uma linguagem bíblica escrita de uma forma um pouco mais moderna, por assim dizer, tem um texto em João capítulo 13 e entrando no capítulo 14, que Jesus estabelece um diálogo com seus discípulos nesse teor aqui. Simão Pedro perguntou: para onde é que o Senhor vai? Você não pode vir agora, fará isso mais tarde. Respondeu Jesus. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo? Eu darei a minha vida pelo Senhor. É mesmo, Pedro? Você daria a sua vida por mim? Tenho uma má notícia para você. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas, meu querido, não aflija sua alma e não se turbe o seu coração. Vocês confiam em Deus? Confiem também em mim. A casa que meu pai vai construir a partir de mim tem lugares para muitas pessoas. Se não fosse assim, eu jamais teria dito que o lugar para onde eu vou incluirá vocês, mesmo os que me negarem. Quando eu retornar, vocês serão incluídos e vão viver onde eu vivo. João capítulo 13, ali a partir do verso 33, no 14 até o verso 4, nessa tradução diz dessa maneira. E nós temos uma realidade onde os discípulos estão confusos, estão com medo, estão inseguros, o clima de morte está no ar, Jesus está falando de morte. Eles não aceitam isso de forma clara, e Jesus é um animador, Jesus é um motivador, Jesus é alguém que inspira sempre pelo cuidado da alma, pelo momento em que você vive, mas Jesus faz isso a partir de uma perspectiva muito dura. Então no texto nós vemos, por exemplo, Pedro com fixação a um lugar. Então quando ele pergunta, para onde o Senhor vai? Pedro tem, como todos nós temos, a fixação por um lugar, por uma presença, por um momento. E isso indica que ele tem uma mentalidade de templo ainda, porque Pedro tem, os discípulos têm uma mentalidade de templo. O templo é necessário, Jesus não tira a importância do templo, mas Jesus amplia isso, mostrando que eu não vou para lugar nenhum, porque não existe necessariamente mais um lugar. Então, nós temos a partir disso uma ilusão, ou uma perspectiva mais fictícia de Pedro, de ficar preso ao local. E nós estamos vivendo uma realidade que nós somos tirados do local, tirados da presença, tirados de um ambiente,
e isso nos aflige, isso causa insegurança. As pessoas estão brigando por aí se é certo ou não é certo fechar. Alguns defendem seguramente que não é certo, outros não têm nenhuma importância, não dão tanta importância a isso. Mas o fato é que Jesus fala assim: não criem em vocês uma ilusão, não criem em vocês uma falsidade de que estar comigo tem a ver apenas com o local. O lugar para onde vai, Jesus diz, você não tem acesso agora, logo você terá. Então Jesus trabalha a partir de uma realidade, e a realidade de Jesus é uma realidade dura, uma realidade difícil. Pedro, ao dizer para Jesus que o seguirá, o texto sugere isso, eu seguirei o Senhor para onde quer que o Senhor for, e ele acrescenta isso: além de seguir, eu darei pelo Senhor a minha vida. Pedro tem boas intenções, como muitas pessoas no Evangelho têm boas intenções, mas Pedro não tem noção de que uma boa intenção, sem um comprometimento prático, ele não vai para lugar nenhum. Ou só de intenção, já diz o ditado, o inferno está cheio, mas nós dizemos também que sem a prática, sem a ação, isso também não é garantia de que seremos bem aceitos. Precisamos de prática e intenção. Mas Pedro se perde em meio à sua ilusão, em meio à sua sensação de realidade ilusória, né? Porque é a realidade que ele cria para ele mesmo, e diz assim: eu te seguirei onde o Senhor for. E existem lugares que não dá para seguir, e aí ele acrescenta: por ti eu darei a minha vida. A verdade, queridos, é que a gente promete coisa que a gente não está disposto a cumprir. Eu sempre tenho dito aqui para vocês que é fácil ser crente na igreja, que é fácil exercer vida cristã em um ambiente fechado. E aqui nós fazemos muitas promessas, aqui nós cantamos muitas coisas. Agora chegou a hora de perceber o que Pedro percebeu, de ouvir de Jesus o que Pedro ouviu. Onde eu estou, você não pode obrigatoriamente estar agora. E aí reformular essa verdade, reformular esse ajuntamento. E mediante a fala de Pedro, de que ele daria vida por Jesus, Jesus responde para ele: é verdade, Pedro? É verdade isso tudo que você está falando? É verdade que você é capaz de chegar até as últimas consequências? É verdade que você é capaz de ser tão envolvido com a prática como você é com o seu discurso? A sua prática condiz com a sua intenção de verdade? É verdade isso? Você está ciente do que você está dizendo, da dimensão do que você está dizendo? Você está ciente de que viver evangelho fora, sozinho, solitário, sem a presença, é outra realidade? Então ele diz: eu tenho uma má notícia para você, Pedro. A realidade de Jesus é uma realidade muito difícil, muito real, por assim dizer, né? Sem querer ser redundante, mas a verdade de Jesus é uma verdade que tem a ver com as nossas vidas, com a nossa realidade, com o que nós somos capazes realmente de fazer. E nós não nos damos conta de que temos discurso, mas não nos comprometemos com esse discurso. E ele diz: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E essa ideia de negar Jesus, ela pode ganhar muitas possibilidades, ela pode ganhar muitas conotações. Aqui era o negar no sentido de dizer: eu não te conheço, ou seja, eu não vou
exercitar, eu não vou praticar, eu não vou me comprometer efetivamente com aquilo que eu disse que faria. Que tem a ver um pouco com a nossa realidade, né? Dentro desse cristianismo um pouco teatralizado que nós vivemos nos dias de hoje, dizer coisas é muito fácil, se comprometer com elas é muito difícil. Haja visto essa pequena discussão, pequena por assim dizer, uma vez que não serão só vocês que me ouvirão, talvez outras pessoas me ouvirão, embora vocês me entendam, talvez outras pessoas não me entendam, mas tem havido uma discussão sobre a fé. Devo ter fé que Deus vai me curar, que eu não vou pegar o vírus e seguir a minha vida? E algumas pessoas não querem nem cumprimentar a gente, essa aqui é a verdade, não é? Ou me recluso, ou me escondo, ou fico na minha casa sugerindo que eu não tenho fé. Será que uma coisa realmente tem a ver com a outra? Talvez não, até porque em lugar nenhum na Bíblia Jesus nos dá garantia que nós não morreremos. Jesus não nos dá garantia que nós não ficaremos doentes. Jesus curou muita gente, mas em muitos textos ele não cura todos, ele cura apenas alguns. Em alguns lugares ele cura apenas um em meio a muitos doentes. Jesus não é, obviamente, nenhum tipo de álcool gel, né? Aliás, o álcool gel virou a figura mais importante desse momento. Alguém publicou que uma marca famosa estava vendendo um ovo de Páscoa por 115 a 120 reais, e o indivíduo escreveu: o que vem dentro desse ovo? Álcool gel? Porque por esse preço, álcool gel não nos unta. Peguei um Uber recentemente e o motorista, muito simpático, argentino, praticamente me besuntou com álcool gel de spray, entendendo ele que se eu tivesse um vírus, aquilo impediria ele de pegar o tal vírus. Eu aceitei, né? Até porque era álcool gel de graça, e álcool gel a gente não pode rejeitar hoje em dia, não é verdade? Mas não resolve o nosso problema. Jesus trabalha com a realidade. A realidade é que podemos sim ficar doentes. A realidade é que precisamos exercer fé além dos limites do templo, além dos limites do lugar. Nós precisamos exercer fé, porque a fé não tem necessariamente a ver com a possibilidade de ficarmos doentes ou não. E, aliás, se alguém ficar doente, deve ainda assim exercer fé. Mas também tomamos os nossos cuidados por uma questão de prudência, por uma questão de obediência até. A verdade é que isso aflige a nossa alma. A verdade é que Pedro foi pego extremamente de surpresa e não esperava tamanha declaração. E a máxima que eu sempre digo para vocês, de que a gente vai na direção daquilo que a gente mais tenta evitar, é exatamente o que acontece com Pedro. Porque na tentativa de não negar Jesus, é exatamente o que ele faz. E quando ele ouve o galo cantar naquela madrugada, ele fica profundamente aflito, profundamente desesperado, e aquela sensação talvez de Davi, quando ele canta no seu salmo: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua salvação, não retire de mim a tua presença. E Pedro, nessa angústia, sofre, e sofre muitíssimo. Pois bem, a boa notícia, junto com a má notícia, é que Jesus, apesar de ser bastante realista e duro, ele também é acalentador. Ele também não mede cada um de nós apenas por um ato, apenas por uma intenção. E ele diz: não aflige a sua alma, não perturbe o seu coração, não andeis ansiosos, tanto assim. Confie. Vocês confiam em Deus? Ele pergunta. E aí vale essa
essa máxima. E eu gosto de olhar esse texto como Jesus falando a Pedro. No contexto, ele está exatamente com Pedro e os seus seguidores, exceto Judas, que já havia saído do ambiente. E ele diz assim: Pedro, você vai me negar, você vai ficar sozinho, você vai me abandonar, mas não se angustie, não deixe a sua alma ficar entristecida, porque eu olho isso de uma outra maneira. Confie em mim, eu vou incluir você. Ele diz: a casa que meu pai vai construir, e eu sei, e já disse isso a vocês em outras oportunidades, que embora tradicionalmente nós achemos que ele está falando que Jesus foi construir casa no céu, aqui não. Jesus não está falando do céu, Jesus está falando da cruz. E é na cruz, por assim dizer, que a igreja nasce. É na cruz que todo o projeto de comunidade, de pertencimento, de ligação espiritual e física, porque nós estamos longe fisicamente, mas espiritualmente nós estamos perto. Todo esse projeto acontece na cruz. Jesus está falando da sua morte, por isso Jesus diz: onde eu vou você não pode ir agora, porque eu vou morrer, você não vai morrer agora. A minha morte tem um propósito, a sua ainda não. Então ele diz: a casa que meu pai vai construir a partir de mim tem lugar para muitas pessoas, tem lugar para muita gente, inclusive para pessoas que me abandonarão, inclusive para as pessoas que dizem habitualmente que têm uma fé inabalável e se desesperam diante do primeiro espirro que ouvem. Tem lugar, você está nesse lugar, você pertence a esse lugar, e esse lugar é a igreja. O lugar a que Jesus se refere é a igreja. Quando a gente pensa onde Deus habita, Deus habita em você, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Nós entendemos que Deus habita em nós e que, portanto, nós somos moradas. As moradas a que Jesus se refere é a igreja devidamente organizada, reunida. Aí eu acho que vale a pena você pensar, primeiro, realmente Deus é importante e a igreja não? Se a igreja é morada de Deus, por meio de Jesus Cristo, se Deus decidiu tirar a placa do templo e colocar na sua vida, o nosso ajuntamento ele é mais do que só um sentido de legal, ritual. Existe alguma coisa muito mais profunda nisso. Você é morada. Se você é morada, você continua sendo. E eu continuo sendo. Então isso nos vincula. Isso nos junta. Eu jamais teria dito que o lugar para onde eu vou, se vocês não fossem ser minha morada, se Pedro mais tarde vai usar a expressão, vocês são participantes da natureza de Deus por causa disso, né? Se vocês não pertencessem a mim e eu a vocês, se essa conexão não fosse existir, eu jamais teria dito que o lugar para onde eu vou incluirá vocês. Mesmo que vocês não sejam tão bons quanto devessem ser. Mesmo que vocês não sejam tão corajosos como devessem ser. Mesmo que vocês não tenham tanta fé como deveriam ter. E isso Jesus vai trabalhando, inclusive com o próprio Pedro, logo depois. Então, é importante que você guarde essa ideia no seu coração. Quando eu retornar, Jesus diz para Pedro, vocês serão incluídos, né? Vocês são incluídos e vão viver onde eu vivo. E a gente diz isso para qualquer criança. Onde Jesus vive? Jesus vive no nosso coração. Então, se Jesus vive no nosso coração, é possível sim fazer igreja, mesmo à distância.
O que nós sentimos falta à distância não é de Deus, são das pessoas que têm Deus como nós temos, como você tem. Então, isso é importante, isso é significativo. Guarde no seu coração essa pequena mensagem, essa palavra acalentadora de Jesus, de que nós pertencemos a esse grupo, de que existe uma realidade que nós precisamos dar conta. É uma realidade difícil, cruel, diferente. Não há como controlar isso, porque no decorrer do texto você vai ver Pedro e os demais discípulos tentando controlar a situação e querendo dissuadir Jesus dessa mentalidade de morte. Mas Jesus diz, olha, não há controle. Não, isso não depende de vocês. Eu sei que vocês querem que a coisa seja assim, mas isso não depende de vocês. É preciso que haja uma reconfiguração, é preciso que haja uma reformatação, é preciso que haja uma nova maneira de se relacionar. Por isso a gente está aqui conversando com vocês. Não ao vivo, porque nós não temos estrutura para isso, mas nos conectando pelas possibilidades que existem. Porque a ligação, ela existe. A ligação que existe entre umas pessoas e outras pessoas, elas vêm pelo meio de Jesus Cristo. Aliás, sendo possível e dando tudo certo, não sei quanto tempo ainda exatamente nós permaneceremos nessa condição, mas se prepare sobre isso também, porque isso demorará um pouquinho mais de tempo. Então eu quero dividir um pouco essa ideia com vocês de unidade, de pertencimento um ao outro, porque efetivamente nós não temos problemas com Deus, mas nós temos problema com a ausência do meu par, do meu igual, da pessoa que eu sinto falta e que eu quero abraçar e que eu quero conversar. Porque o ser igreja tem a ver com isso, mas é possível você exercer igreja, você ser igreja e exercer esse ato de ser igreja a partir dessa situação que nós estamos vivendo. Tenha confiança, Jesus disse, você confia em Deus? Então, agora é a hora de você realmente entender que essa confiança se faz mais que necessária. Mantenha-se firme, mantenha-se comprometido, mantenha-se envolvido, usufrua da melhor maneira. Você pode ouvir esse texto no seu tempo, né, na maneira que você entender que for melhor, mas usufrua disso de forma melhor possível. Eu gosto muito da expressão, e já disse aqui algumas vezes, aprenda a extrair o melhor do pior. Esse é o nosso desafio, estabelecer novas maneiras de se relacionar com a tragédia, sem que essa tragédia nos consuma. Tá bom? Acho que para nós, por hoje, é o suficiente. Quero que você seja realmente abençoado aí onde você está. Interceda pelo mundo, interceda pelo Brasil, interceda pela igreja. Fique com a paz no seu coração e vamos de vez em quando nos encontrarmos aqui, tá bom? Deus abençoe você mais uma vez. É privilégio estar invadindo aí o seu espaço de confinamento para dividir um pouco essas palavras com você. Deus abençoe.